sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Psi, o outro lado da realidade. Hoje eu estou acompanhado, de uma convidada muito especial, que é a professora Caroline Lindner. Ela que é consteladora, professora do curso de pós-graduação, atua, com essa área, essa trajetória há bastante tempo. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. E é um prazer estar com você também, nessa oportunidade de estar levando um pouco desse conhecimento a respeito da natureza do ser humano, do autoconhecimento e trazendo toda uma compreensão de como que as coisas funcionam. E o tema de hoje é justamente isso, Constelação familiar e a parapsicologia. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Gratidão, Cauê, gratidão pelo convite, muito grata pelo Instituto, pelo acolhimento sempre. Boa noite para todos vocês também que estão assistindo a gente. Muito interessante esse tema, sobre a constelação estar conectada com os fenômenos da parapsicologia, Uhum. E para nós que estamos atuando aqui no Instituto, nas terças-feiras com as constelações, a gente acaba percebendo muito dessas manifestações e acaba conectando mesmo, aquilo que a gente estuda dentro da parapsicologia com o que aparece nas constelações, em especial nas constelações em grupo. Uhum. Então, qual que é a diferença, A gente faz constelação também com bonecos, tem quem faça constelação com bonecos na água, constelação com figuras em geral. Uhum. E a gente tem também a constelação em grupo com pessoas. São pessoas que não conhecem o tema de quem vai constelar, Uhum. pessoas que não têm conhecimento prévio sobre a constelação, Uhum. E pessoas em especial que não têm nenhum acesso específico ou mediúnico, como algumas pessoas acham, Então, dentro da constelação familiar, a gente tem um tipo de explicação realmente biológica, estudado por um biólogo inglês que chama Rupert Sheldrake. Uhum. Ele estuda o movimento de ressonância dos campos mórficos, explica como temos um sistema de informações que está dentro do nosso DNA, que faz com que a gente sobreviva de acordo com as crenças e os valores e o estado de sobrevivência da nossa família. E dentro de uma constelação familiar em grupo, pessoas que estão disponíveis a esse movimento, que vem até aqui, elas vão acessar essas memórias, vão acessar esse campo biológico de quem está se dispondo a constelar. Qual é o papel do constelador? Ler o movimento sistêmico que acontece, mas isso vem depois, porque antes de tudo vem um movimento de manifestação psi. Então, a gente agora começa a estudar como é que isso se apresenta, Quais são se tem requisitos ou não, se as pessoas utilizam de quais percepções extrasensoriais, como é que elas acessam exatamente e como elas fazem para que isso se manifeste. Sempre que eu falo sobre a constelação no dia do encontro, eu explico para a pessoa, olha, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, você não precisa se preocupar com nada, porque dentro do campo não aparece nada errado. Então, o que o teu corpo manifestar é o que a manifestação ali está pedindo e você precisa apenas seguir. Quanto mais livre do julgamento a pessoa fica, quanto mais neutra ela está, mais ela consegue fazer com que o corpo dela flua e ela consiga sentir. E aí, de repente, você começa a fazer algumas perguntas, Então, para onde você olha, o que você vê quando você olha, como você se sente, e de repente a pessoa vai falando. O que eu acho muito interessante nesse fenômeno, A pessoa que está sendo constelada, que é quem colocou o tema e de quem a família está sendo representada, ela fala, não, eu tenho absoluta certeza que aquela pessoa ali é meu pai. Porque o meu pai para, de repente, exatamente com essa mão desse jeitinho e parece que a fisionomia da pessoa muda e, de repente, ela fala algo que era costumeiro de ser dito por aquele pai ou que, de repente, a pessoa fala, nossa, parece que eu tô muito sisudo, tô muito brabo, sério, não consigo relaxar. E aí a pessoa fala, nossa, mas meu pai era exatamente assim. Veja, pode ser que esse pai já tenha partido, já tenha falecido, já tenha passado, feito a passagem. Pode ser que esse pai esteja vivo, independe do pai ter feito a passagem ou não.
Então, não é com certeza uma manifestação mediúnica, visto que a gente tem representação da própria pessoa que está sendo constelada. A gente tem a representação de membros vivos da família, bem como dos ancestrais. Perfeito. Então essa eu acho que é a chave que diferencia, né, do que seria uma manifestação mediúnica, do que a gente tem certeza que não é, visto que a gente percebe fenômenos que acontecem e pessoas que representam membros que estão vivos. Então não teria como ser um fenômeno mediúnico. Perfeito. E eu acho isso fantástico. E aí, como diz o Rupert Sheldrake, né, ele explica isso como um fenômeno biológico, como um acesso à memória biológica dessa família, a memória de sobrevivência. Como é que essa família fez para sobreviver até aqui? Como foi que eles tiveram que agir? Que tipo de padrão de comportamento tiveram que tomar? Que tipo de histórias essa família viveu que justifica o que a gente vive hoje? E a partir disso, sem excluir nada que está no passado, entender que o que está no passado fica no passado. O que foi preciso fazer nessa família, naquele passado, foi feito, foi preservado, e o mais importante veio, que foi a vida. Certo? Perfeito. Então a gente deixa no passado aquilo que é do passado, adquire o conhecimento necessário para o momento, mas também deixa o peso que a gente carrega muitas vezes para o passado. Então, se a minha antepassada, se a minha avó sofreu X conflito, isso é dela, eu deixo com ela, o sofrimento que ela passou já foi bastante. Ela, com certeza, quando me olha, não deseja que eu sofra como ela sofreu, que eu passe pelo que ela passou. Ela deseja sempre alegria e felicidade, assim como a gente deseja para quem descende de nós, né? Então, quando você vê um filho, um sobrinho, alguém que veio depois de você, qual é o teu maior desejo por aquela pessoa? Que ela seja feliz, que ela se encontre, que ela se realize. Então a gente, olhando assim para os nossos antepassados, vê que eles dão uma bênção muito grande para nós e tomam para eles todo aquele peso e aquela responsabilidade de ser quem eles foram e das atitudes e das decisões que eles tomaram para eles e nos deixam livres para que a gente erre no nosso próprio caminho. A gente não tem essa ideia ilusória, né, de que a gente não vai errar, mas o que eles passaram, a gente não precisa passar. A vida é sempre evolutiva, né? Então daqui para frente sempre mais leve. Mais leve para nós, para os nossos filhos ainda mais, e assim por diante. Cada vez mais tranquilo, cada vez mais em paz. Exatamente, essa é a visão sistêmica, né, que traz toda essa compreensão. E até indo de encontro justamente com essa percepção que você comenta, que a gente experiencia, né, nos grupos de constelação familiar, no início da própria história da parapsicologia, quando pessoas se movimentaram para estudar o objeto de estudo, que é a parte psíquica do ser humano, atribuía-se muito a uma questão exclusivamente como se a pessoa tivesse que ser sensitiva, médium, paranormal, né? O objeto de estudo muitas vezes era feito nesses indivíduos. Só que com o desenvolvimento de um outro estudo, que foi justamente com o pai da parapsicologia, que é o Joseph Banks Heine, norte-americano, biólogo também, né? Veja só que interessante. Ele justamente fez vários experimentos de percepção extrasensorial com indivíduos comuns, estudantes. Na época, ele até fundou um dos primeiros laboratórios de parapsicologia numa universidade, que é a Universidade de Duke, e começou a realizar experimentos de percepção extrasensorial com, realmente, estudantes que não tinham lá essas faculdades bem desenvolvidas ou, sei lá, trabalhavam com isso há anos. Não. E ele constatou, até pela metodologia estatística, de que a percepção extrasensorial, a paranormalidade, todos esses fenômenos que envolvem transmissão de informação, né, seja de uma fonte de uma informação ou até mesmo da interação da mente sobre a matéria, elas não são exclusivas de pessoas que nasceram com alguma sensibilidade, e sim que parece muito mais ser uma natureza do ser humano do que necessariamente uma coisa completamente específica e individual de alguns poucos indivíduos. Isso é muito interessante porque, como você falou, não tem nenhum pré-requisito,
basta a pessoa se permitir, se colocar disponível e as percepções dos fenômenos psi vão vir. E é muito interessante que quando a gente começa a estudar os fenômenos, esses fenômenos e essas experiências, elas acontecem de acordo com algumas formas. E uma forma muito perceptível que eu vejo na constelação familiar é uma forma da manifestação da experiência de forma somática. Ou seja, de repente, a pessoa sente a vontade de sentar, de deitar, de repente, né, tem uma forma emocional também, começa a chorar de uma forma muito forte, ou sentir uma irritabilidade, ou uma alegria muito grande também ver uma outra pessoa. E é muito interessante porque aqueles indivíduos ali, eles captam essa percepção. E até indo de um ponto de vista até biológico também, hoje está tendo vários estudos, até mesmo sobre a glândula pineal, em que ela acaba sendo não só uma reguladora, uma glândula sensível às forças astrofísicas, como a luz e a noite, digamos assim, as influências, como a regulação do sono, enfim, assim como também ela apresenta uma sensibilidade para campos eletromagnéticos. E a glândula pineal acaba até mesmo sendo uma estrutura física, que dentro dela tem cristais, que para que a gente consiga se comunicar, todo microfone precisa ter cristais também, né, para que haja uma comunicação, né, uma transmissão de informações, e que parece que essas estruturas também biológicas do ser humano acabam também manifestando várias experiências que, na constelação em grupo, isso fica muito evidente, né, com toda uma abordagem fenomenológica. Então, é muito interessante porque a gente precisa desmistificar isso, né? Não tem essa questão, como você falou, independentemente do pai estar, né, vivo ou ter feito a passagem, existe um campo de informação que o Rupert Sheldrake traz como campos morfogenéticos. Aí tem o Jung que traz o inconsciente coletivo, outras abordagens vão falar do éter, enfim, né, como se tudo estivesse conectado numa onda só. E nós, por fazermos parte de tudo isso, termos uma consciência, parece que nós podemos captar essas informações com alguma intenção, que no caso é o processo terapêutico do indivíduo que está ali abrindo, né, o campo para olhar para algum conflito, alguma situação oculta, algo que às vezes está se repetindo e passa de geração em geração, e as pessoas ali daquele sistema familiar têm um resultado não tão adequado assim, né? Tipo repetição de padrão, de encontrar sempre homens indisponíveis, né, situações que acabam sempre se repetindo em diferentes linhagens ou gerações, né, da própria família. Então, você como consteladora, né, trazendo esse tema, a gente consegue perceber que muitos desses movimentos, eles são movimentos também do inconsciente, né, que acaba sendo a parte na qual mais se manifesta no ser humano, né? A parte consciente é muito pequenininha, mas a gente acaba vivendo de forma muito inconsciente, muito automatizada. E justamente essa terapia, que é a constelação familiar, como que o Bert Hellinger ele estrutura isso com uma intervenção terapêutica, com um processo de terapia breve mesmo, né? Porque é uma coisa que a gente percebe muitos resultados, pessoas realmente passando a ter uma nova perspectiva em enxergar a realidade. Claro que não é só a constelação, mas também a postura diante daquilo que foi visto, né, daquilo que foi claro. Então, conta um pouquinho pra gente como que acontece esse processo terapêutico, assim, da utilização da constelação. Assim. Legal, legal. Antes disso, eu quero puxar uma outra coisa que você falou que eu achei interessante. O que eu gosto muito de fazer. Existem muitas mulheres que vêm participar do campo das constelações e tudo mais, né? E aí, de repente, eu lembrei aqui que tem um monte de mulher que começa a contar um pouquinho da constelação e tal. Quando a gente começa a dizer que a constelação ajuda a pessoa a se desenvolver, principalmente na área financeira,
De repente, alguns maridos começam a se interessar pelo negócio. E eles começam a vir até o campo das constelações e fazer os seus movimentos e tudo mais. Mas, à primeira vista, eles veem, né, homens geralmente têm um movimento muito racional. Então, eles vêm todo cheio de receio, ele vem assim, meio duro, meio rígido, meio sem entender direito como é que aquilo ali funciona. E é muito interessante porque, independente do quanto ele seja racional, em algum momento da constelação ele vai sentir alguma coisa. E aí, quando ele realmente se dispõe a participar do campo, ele começa a perceber no seu corpo essas manifestações. Então, eu acho genial quando os homens vêm, porque eles geralmente são os mais resistentes, né? Sim. E aí, quando eles percebem que, de repente, eles estão sentindo algo que eles não estavam sentindo antes e que não tem razão aparente para estarem sentindo, eles começam a dizer, opa, acho que isso me afetou de alguma forma, acho que agora isso começou a chegar aqui para mim. Então, é um fenômeno que eu convido vocês a participarem. Se você ainda não participou, a gente tem constelações aqui no Instituto de forma online, videoconferência, né? E de forma presencial. Então, venha participar com a gente que você vai ver como é que esse fenômeno funciona. Exatamente. Isso é uma coisa. E até uma coisa que, bom, o homem e a mulher têm tanto a parte racional e a parte emocional ou intuitiva, vamos colocar assim, né? Sim. Então, quando a gente vem para o Ocidente mesmo, a gente percebe uma valorização muito da questão da racionalidade, né? Só que, nossa, os processos quando acontecem com outro hemisfério, com outra compreensão e outra ótica, que é esses aspectos intuitivos, emocionais, criativos, nossa, a ação transformadora ela é muito mais rápida do que a construção efetiva, lógica e racional de uma ideia, por exemplo. Né? Claro, valorizando as duas coisas, né? Mas aqui a gente é muito acostumado a só valorizar o intelecto. Sim. Tá, mas tem a parte intuitiva. Emocional. Porque a parte emocional, inclusive, pode te travar em relação às outras áreas, né? Total. Geralmente é o que acontece, aí a pessoa procura terapia por isso. E aí vamos voltar no gancho do Bert Hellinger, né? Eu acho lindíssimo essa coisa da terapia breve e do olhar terapêutico das constelações familiares. Mas o Bert Hellinger, na verdade, ele era um filósofo, né? Então eu gosto muito de entender a constelação como uma filosofia de vida, que vai muito além do que a gente faz aqui no campo mórfico, nas manifestações e no que realmente a gente consegue movimentar dentro desse campo biológico. Eu gosto muito de pensar na postura sistêmica, naquilo que a gente faz no pós. Então, quando a gente estuda um pouquinho das leis sistêmicas e harmoniza isso dentro do campo mórfico, o que a gente acaba percebendo é que a nossa postura diante da vida muda. E a partir dessa nova postura, as coisas começam a se desenrolar de uma outra forma. Perfeito. Então, se eu consigo me fixar no meu lugar de filha, de irmã, de neta, e depois, obviamente, de mãe, de tia, do que mais possa vir, passando a vida adiante, independente se através de filhos ou através de projetos a serviço da vida, como um podcast como esse, né, onde a gente leva informação e leva adiante um conhecimento que nos foi fornecido de alguma forma, a gente começa a sentir uma força diferente diante da vida. Então a gente tem mais energia para fazer as coisas, a gente tem mais força no sentido de conseguir a continuidade daquele movimento. Então, criei um podcast. E como anda a continuidade desse podcast? Consigo me manter no movimento de fazer aquilo, de chamar mais convidados, de colocar esse propósito para cada vez mais pessoas? Como essa resposta tem vindo? Eu estava falando aqui no off com o Cauê, né, que o Bert Hellinger tem isso, de perceber as coisas com os seus resultados. Então, uma postura X gera qual resultado? E aí eu vou agindo de acordo com essa postura para perceber os resultados. Então, como é que eu sei que aquilo está funcionando? Quando os resultados estão vindo. Então, cada vez mais pessoas estão acessando, ou, nem sempre em quantidade, uma quantidade maior de pessoas
uma qualidade no sentido intelectual de acessar de fato os conhecimentos que a gente está passando. Então, a qualidade dessas pessoas que vêm cada vez mais alta, de pessoas cada vez mais munidas de conhecimentos de diversas áreas que vão também nos agregar. Porque, afinal de contas, isso tudo é uma grande troca, né? Eu troco contigo um conhecimento, você me traz um outro conhecimento. Juntos a gente passa esse conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo. Exatamente. E de repente quem está ouvindo vai deixar um comentário, que vai gerar uma outra discussão para nós, que talvez a gente grave parte 2 desse podcast, falando sobre um comentário interessante que alguém trouxe, uma visão diferente. De repente uma visão espiritualista, a gente não se fecha para nada, né? A gente, pelo contrário, se abre para novos conhecimentos, se expande, vai adquirindo novas coisas para que isso agregue conhecimento ao que a gente está fazendo, ao trabalho que a gente está desenvolvendo. Mesmo porque isso era praticamente um conselho do Bert Hellinger, né? Eu faço desse jeito e quero que vocês desenvolvam do jeito de vocês, dando o tempero de vocês para aquilo que vocês estão fazendo e agregando sempre um novo conhecimento, uma nova percepção. A gente sempre num trabalho, a gente vai até certo ponto, a gente às vezes pega o trabalho já de um certo ponto, como eu peguei do Bert Hellinger, né, desenvolvido em muitas áreas, e a gente percebe que tem leis que ainda não se desenvolveram por completo. O Bert Hellinger, por exemplo, na lei do equilíbrio, ele foi até um certo ponto. Hoje em dia a gente já tem uma visão um pouco mais ampla do que seria essa lei do equilíbrio, como fazer essa troca equilibrada. A gente tem outros conceitos que vêm daí dentro do curso de formação, por exemplo, a gente abrange mais isso, de como fazer essa troca, de como a gente não tem mais essa necessidade de trocar no menos, de ferir o outro, como a gente faz para que esse outro consiga chegar até nós de uma maneira um pouco mais amorosa, sem a necessidade de algo que racionalmente vá ferir o outro. Por exemplo. Como se fosse olho por olho, dente por dente. Isso. Né? A gente não tá mais no Código de Hammurabi, né? Exatamente. Então a gente precisa fazer um pouquinho diferente. Mas a gente precisa saber o como, né? Porque às vezes só perdoar não basta. Porque quem perdoa geralmente não vira a página, bota uma pedra em cima daquilo e segue adiante, né? Quem perdoa, em geral, vira a página e volta e meia dá uma olhadinha naquela página. Então, como fazer? Como você pode compensar aquilo que me feriu, em vez de eu ter que te ferir de volta? Então, de repente, como é que eu vou me propor a aceitar uma compensação desse ato? E aí, tá na minha mão. Eu decido se eu permito que você compense ou se eu quero romper com essa relação. E tudo bem se eu decidir romper, não tem problema. Agora, preciso ver as consequências disso, não só no meu campo, como no meu campo pessoal, né, individual, como no meu campo familiar. Que consequências isso gera, tanto para minha vida quanto para minha família. Mas isso é um papo para... eu já ia entrar numa coisa até mais profunda mesmo, porque se a pessoa causou alguma coisa que te incomodou, que você sente que você precisa perdoar o outro, existe uma grande oportunidade de aprender com algo que aconteceu ali. Perfeito. E até a visão da sistêmica, né? De tipo, eu acho muito interessante quando acontecem eventos com determinadas pessoas que, nossa, é como se a pessoa se colocasse também disponível, né, para vivenciar aquela experiência. E é muito interessante isso, porque realmente é uma coisa que... vou dar alguns exemplos não muito fortes, mas, sei lá, é aquela questão de a pessoa ela vai lá, busca uma independência, chega na fase adulta e parece que a coisa não flui. Mas aí ela olha para trás, né, pai e mãe, também não estava fluindo, não fluiu, parece que sempre foi nessa força, nessa repetição. Né? Exatamente. E é muito curioso isso, porque quando a pessoa vai ao mundo, ela vai perceber várias pessoas que enxergam essas realidades de forma muito diferente. Então, a probabilidade dela se colocar também disponível para essa repetição de padrão em diversas situações da vida dela, com certeza ela tende a ficar muito mais presente mesmo, porque se ela acredita também nisso como uma realidade,
a realidade vai se manifestar com base no que eu acredito aqui dentro. E muitas vezes do que a gente acredita vem do papai, vem da mamãe, vem dos avós, vem, né, de todo o sistema familiar. Como uma memória biológica mesmo, né? Isso. Eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Então, na repetição de padrão, gosto de usar mulheres fortes, mulheres sobrecarregadas, mulheres que sentem que carregam peso demais, que fazem demais. E hoje em dia, o que eu escuto muito de paciente de terapia, né? Mulheres que fazem demais não só em casa, com a família, com os filhos e tudo mais, e às vezes com os pais, com os avós, às vezes mulheres cuidando de pai, de mãe, de avó, de tio, de tia, de repente com um tempo limitado com os filhos, de tanta sobrecarga já em relação a quem veio antes, e muito sobrecarregadas no trabalho. Então, em geral, o que acontece? A pessoa se percebe sobrecarregada no trabalho e quando a gente vai investigar a fundo, ela vem apresentando essa realidade no trabalho porque ela traz um padrão ancestral que faz com que ela cuide dos pais, dos avós e de quem veio antes. O que seria isso dentro do conceito sistêmico? Uma inversão de ordem. Quem cuida de quem, em teoria? Os pais cuidam dos filhos até que eles se tornem independentes, até que eles criem autonomia, e é função dos pais que os filhos criem autonomia. Os pais precisam proporcionar, ao longo da vida, oportunidades para que esses filhos criem a autonomia. Eles não vão, com certeza, fazer 18 anos e mudar da água para o vinho e começar a ter uma autonomia se eles não foram ensinados e incentivados a isso durante... né, ao longo da vida. Exato. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Agora, essas mulheres sobrecarregadas, de onde vem esse padrão, né? E aí, quando a gente olha para o padrão brasileiro, né, a gente precisa levar em consideração a nossa cultura, a formação social, a formação cultural do nosso país. A gente vem de um país de imigrantes, país de pessoas indígenas, um país formado por escravizados. O que aconteceu nessa diáspora africana, nesse processo migratório da Europa para cá e essa miscigenação que aconteceu aqui? A gente veio, em geral, fugido da guerra. O que acontecia nessa guerra? Os homens precisavam ir embora para defender os seus estados e as mulheres precisavam dar conta das suas famílias, das suas casas e do sustento desse lar. Qual é a repetição de padrão aqui? A gente se torna forte porque lá no passado, lá na Segunda Guerra Mundial, as mulheres precisaram ser fortes para conseguir sobreviver ao que o Estado impunha na época, ao que a vida... Sim, aquelas condições, né? As condições daquela vida naquela época. O que acontecia com esses homens? Muitos não voltavam. E aí as mulheres tiveram que dar conta e os filhos mais velhos provavelmente foram ocupando lugares que não eram seus por essa exclusão. Então imagine, tinha um papai muito amoroso, o papai precisou ir embora. O que fica dentro desse filho além da saudade? Uma dor muito grande. A dor desse pai não voltar. A dor da ausência, a dor da necessidade que esse filho tinha de ser direcionado por esse pai, né? Que as suas funções fossem cumpridas. Nessa dor, muitas vezes, a pessoa se omite, a pessoa não fala sobre aquilo. Porque visto que é uma dor muito grande e ela não consegue superar aquilo, ela guarda. Em algum momento, essa dor vai se manifestar. Sim. Em geral, se não manifesta em você, vai se manifestar num descendente. É isso que a gente vê dentro das constelações, né? Tudo aquilo que fica oculto na geração anterior se apresenta na próxima geração. Sim. É quase como uma norma, quase como uma regra. Isso vem mesmo. Então, as mulheres vieram de famílias onde as mulheres foram sobrecarregadas, precisaram dar conta, precisaram ser fortes, rígidas. Isso, inclusive, tem a ver, e aí a mulherada adora quando eu falo isso, tem a ver com sobrepeso, tem a ver com obesidade, tem a ver com problemas de ganho de peso excessivo. Às vezes a pessoa não consegue nem justificar o porquê daquele ganho de peso. E quando a gente começa a entender, a gente entende a sobrecarga. Por que eu preciso ter um corpo tão grande para que ele possa resistir, para que ele possa sobreviver a tudo isso? E aí a minha bisavó passou por isso. E a minha avó veio como uma mulher forte porque dentro dessa família ela precisou ocupar um pouquinho do lugar da mãe, um pouquinho do lugar do pai, ela precisou cuidar dos irmãos, ela precisou fazer coisas que não eram exatamente do lugar dela.
certo? Cresceu cedo. Foi pesando, né? Isso, Não perfeito. só emocionalmente. Perfeito. O que essa filha entende? Eu não vou nem conquistar um marido, eu não vou nem passar para essa fase da vida em geral. Por quê? Não importa qual marido eu encontre, eu tenho no meu coração que se o papai for embora, o marido também vai. E aí, de repente, eu começo a criar essa realidade. Exatamente. E aí eu encontro o marido, tudo bem. Para eu chegar aqui, a minha avó com certeza encontrou um homem. Para que ela pudesse ter os filhos, para que a vida pudesse chegar até mim. Ok, encontrou. E como é que foi essa história? E aí a gente vem nessa história da formação do nosso país, né? Então, às vezes um homem que veio fugido de uma guerra, então ele não vai morrer na guerra, ele foge. Mas ele chega aqui e ele não consegue ficar. Por quê? Qual que é o padrão ancestral do masculino dele? Ir embora. E ele repete o padrão. E aí a vida chega lá aos meus pais. Com essa repetição de padrão. Homens que vão embora. E de repente o meu pai é um homem que fica. Mas emocionalmente ele está ausente, porque o pai foi ausente. E aí o masculino dele de repente está fragilizado. E ele não tem tanta força de vida, tanta força de resistência, essa força que é comum do masculino. E o que isso acarreta na vida, né? Essa mulher já não confiava muito nos homens, porque os homens na família dela iam embora. E ela encontra um homem ausente emocionalmente. Ele está presente, ele está em casa. Mas emocionalmente ele não está disponível. E aí ela se sente sozinha, e ela se sobrecarrega. E ela vai, de repente, ocupando uma função que sobrepõe a função do homem. De repente isso vira uma confusão. E aí vem os filhos, a nossa geração. De repente com uma ausência de masculino, de repente com a mãe fora do lugar, de repente sentindo que eu preciso cuidar de quem veio antes porque eles muito sofreram e a vida que veio para mim foi mais leve. E aí de repente eu tenho esse instinto, que é um instinto amoroso, porém cego, que é um instinto amoroso de proteção à família. Então eu recebi muito, eu preciso devolver. E aí dentro da constelação e dessas leis sistêmicas e da postura, a gente percebe que o melhor jeito de honrar quem veio antes, de honrar essa dor toda que aconteceu para que a vida chegasse até aqui. Claro que muitas bênçãos também para que a vida chegasse até nós, né? Mas com toda essa dor, o que de melhor a gente pode fazer em relação à nossa vida é cuidar muito bem dela. Eu gosto de dizer, eu tenho um grupo terapêutico às quartas-feiras, toda quarta-feira eu digo a mesma coisa, que é cuidem bem da filhinha da mamãe de vocês, no caso, vocês mesmas. Façam bem por si mesmas. Tudo aquilo que a mamãe não conseguiu fazer por vocês, vocês podem fazer agora. Tudo aquilo que o papai não conseguiu direcionar, direcionem vocês a vida de vocês. Escolham o que vocês querem viver. Escolham os caminhos que vocês querem trilhar. Escolham as pessoas que vocês querem se conectar. A escolha das pessoas com quem a gente se conecta é algo muito interessante. Inclusive, isso deve ter um fenômeno psi aí incrível sobre isso. Eu imagino que deve ter um monte de explicação para isso. A gente entra no campo das pessoas. Explicação sistêmica eu tenho essa, né? O Rupert com esse negócio do campo mórfico, né? Então, de repente, eu tô me comunicando muito contigo, me conectando muito contigo, e eu acabo captando do teu campo algo que é importante para mim, algo que me faz sentido. E, né, vice-versa. E aí, de repente, eu pego lá essa calma do Cauê, de repente eu pego essa determinação de fazer algo e ir com esse algo até o fim. Eu vou pegando características inconscientemente, né? Agora eu tô trazendo pro consciente, mas o que a gente pega é inconsciente. E você, de repente, é essa parte sensível no sentido das constelações, por exemplo. Então, como eu posso usar essa percepção que eu aprendo nas constelações no meu dia a dia? Olha só que interessante. Sim. Como é que eu posso perceber? Eu vou fechar um contrato de negócio, né? Você é um homem de negócios, não tem como negar. Então, como é que eu uso essa sensibilidade? Como é que eu uso essa percepção extrasensorial que eu desenvolvo também nas constelações? Tem outras formas, né? Mas também nas constelações dos meus contratos de trabalho. Como é que eu vou perceber o outro? Como é que eu vou sentir o outro? Como é que eu vou sentir se aquele contrato é um bom contrato? Ou se aquele contrato talvez precise de uma revisão? Se aquela intenção é positiva tanto quanto a minha? Se aquele projeto tem força? Isso é uma coisa que as pessoas não falam em geral das constelações, né? A gente fica nessa coisa do sistema, das pessoas, dos pais, dos ancestrais. Mas a constelação, ela também
é muito utilizada nas empresas, nos contratos, Sim, exatamente. nas decisões que a gente tem que tomar, tanto na nossa vida profissional, quanto na vida empresarial mesmo, né? Então, hoje você toma decisões por você como Cauê, por você como marido, mas o instituto toma decisões. Como vai tomar a decisão o diretor do instituto? Eu posso colocar isso no campo. Então, Sim. como é melhor para o instituto, o que traz mais força? O que traz força e o que enfraquece? Aqui eu percebo que tem mais força, aqui eu percebo que tira um pouco, eu fico um pouco mais, mas aqui me sinto mais calmo. Não, aqui eu me sinto um pouco nervoso, aqui é pesado, aqui é leve. E veja, essas são percepções que você consegue encontrar dentro do teu corpo. Você não precisa de um objeto externo para te dizer alguma coisa. Desenvolvendo essa visão sistêmica, desenvolvendo essa percepção extrasensorial que a gente utiliza nas constelações, sozinho você tem muitas respostas. Exatamente. E a gente tem isso no dia a dia, como você está querendo trazer, né? Só que popularmente é visto como se fosse intuição. Mas, na verdade, são percepções extrasensoriais, é uma forma de captação de uma informação psi. E certo de que quem está vendo aí já deve ter percebido em algum momento de alguma reunião com alguém que foi fechar um negócio, ou algum amigo que foi apresentado, uma outra pessoa que apresentou um amigo, e de repente você percebe que aquela pessoa ela é simpática, ela é gente boa, ela é isso, ela é aquilo, aparentemente parece ser uma boa pessoa, mas algo internamente diz ou sente que precisa tomar um cuidado, ou talvez aquele negócio não vá fluir, e não é uma insegurança, né, que é diferente, é uma percepção interna. Então, a questão da assinatura psi, que é justamente esse mecanismo individual que isso acontece com cada ser humano, isso é um super recurso para que a pessoa consiga perceber e ter clareza a escutar não só o lado lógico, que talvez realmente possa ser uma grande oportunidade, mas o que está por detrás daquela oportunidade que está sendo mostrada. Então é muito legal quando a gente coloca as decisões no campo da constelação, porque realmente tem situações ocultas que se manifestam e aí assim a gente consegue perceber a decisão que vai trazer mais força, a decisão que vai impactar num estado, né, pessoal, enfim, então é muito rico, né, quando a gente começa a realmente perceber a manifestação da experiência da constelação acontecendo e os resultados dela, como que elas impactam no dia a dia e nas decisões da empresa, né? Então, eu acho muito rico porque o ser humano ele é um ser integral. Então, é aplicado para todas as áreas, profissional, no caso, né, para quem é empresarial, pessoal, relacional, social, familiar, principalmente, né? Todos os tipos de relação, porque o ser humano a natureza dele é ser sociável, né? Então, quando a gente tem esse recurso para que eu consiga ter mais clareza e entender o que muitas vezes está oculto, e entender que a partir de uma mudança também interna, de uma postura diante de algo, vai impactar positivamente no sistema familiar ou na própria vida, meu Deus, isso não tem valor que pague essa clareza e essa percepção. E eu acho muito legal quando você vai falando e de repente, né? Por quê? Porque é uma forma de você que está assistindo se identificar, porque esse tipo de assunto pouco, às vezes, é levado numa profundidade nesse sentido, e às vezes a gente só vai tipo, normalizando aquilo que, na verdade, é anormal, né? Ou seja, a gente vai achando que o normal é homens indisponíveis, o normal né, Mulheres ter sobrecarregadas, ou seja, não é o normal. Na verdade, na parapsicologia a gente enxerga que o ser humano ele tem potencialidades. E aí tem muitas cravas que, por fazermos parte de uma sociedade, né, toda a memória do país, da família, isso impacta profundamente. Mas a partir do momento que a gente traz luz aquilo que antes estava escuro, a gente tem a oportunidade de mudar.
tudo aquilo que a gente desconhece nos controla. A partir do momento que a gente conhece algo, a gente tem o poder da decisão de fazer diferente. Então, isso é muito rico, muito forte. E eu acho que a constelação, ela tem um match, né, uma conexão muito legal com a parapsicologia, porque é só você participar de um campo que você vai entender o que é isso. E isso não necessariamente envolve esse processo, como às vezes as pessoas acabam trazendo como algo de natureza espiritual, né? Então, eu acho muito legal isso, acho muito bacana. A constelação ela é muito profunda, né, nesse sentido. E também, né, para quem quiser ter um aprofundamento ainda maior, ainda ter a oportunidade de ser um instrumento de ajuda, sendo um constelador e atuando, né, com tanto as terapias de constelação com bonecos ou em grupo, tá aí. A nova turma vai começar agora nesse mês de setembro, tá? No último final de semana desse mês vai começar a nova turma do curso de constelação familiar, né, a nível profissionalizante. Então, você que acha interessante isso, não só para a atuação profissional, mas para você aplicar esses conhecimentos em você mesmo, no teu autoconhecimento, e justamente você se permitir ser transformado com ela, como eu também fui, né? Já fiz 2 formações, uma com você, espetacular. Eu rasgo a seda mesmo, porque é uma professora didática, clara, acolhedora, ou seja, diante de todo o conhecimento, explica uma vez, 2 vezes, 3 vezes, de formas diferentes. O mais interessante, coloca a gente para praticar, ou seja, né, é no curso que a gente precisa praticar, para que quando a gente chegar lá fora, né, com os pacientes, com os clientes que chegarem, a gente sinta-se seguro, né, já por ter passado isso internamente. Então, são 2 frentes que a constelação e o curso proporciona, né? Principalmente essa parte do autoconhecimento, que a gente precisa aplicar isso para a gente, né? E, né, segundamente, a questão profissional, que também é muito necessária na sociedade, principalmente, né, no futuro, né, no horizonte que a gente enxerga a constelação e a humanidade, o caminhar da humanidade, cada vez mais se vê mais e mais necessário e fundamental esses tipos de terapias, né, a própria parapsicologia, a constelação, todas as práticas integrativas. Eu vejo que isso é muito rico, muito importante e necessário para que você tenha também recursos de poder estar ajudando as pessoas, como é o que realmente acontece, né? Sempre nas terças-feiras, sempre com constelação, seja em grupo, seja individual. Essa procura, ela cada vez mais vem com mais força, com mais frequência, com mais abertura, e tem muita gente que não tinha compreensão sobre isso, né? Dessa forma, com essa clareza. E, nossa, a constelação ela é muito profunda, né? Então, a própria formação são 11 módulos, né? Que um deles, inclusive, que é uma novidade, vai ser sobre parapsicologia aplicada à constelação familiar. Então, vou ter uma breve participação, né? Para trazer toda essa fundamentação e essa compreensão também científica do como que isso acontece nessas experiências, assim como toda a contribuição do Bert e de outros autores também contribuem com a constelação. Então, professora, para a gente finalizar esse nosso episódio, que está sendo muito rico, está sendo muito interessante, qual que seria o maior aprendizado que você teve na tua vida com a constelação familiar? E, né, por favor, convide o pessoal também para estar junto com a gente nessa jornada aí na formação também. Gostei muito da tua explicação sobre o nosso curso de formação. Agradeço muito. Agradeço também a tua generosidade em falar sobre a minha desenvoltura enquanto professora. Fico muito feliz mesmo. É uma realização muito grande conseguir passar adiante esse conhecimento que transformou tanto a minha vida. Eu nem sei qual foi a maior transformação, mas eu acho que a transformação mais importante que aconteceu na minha vida foi no âmbito financeiro.
eu senti uma trava muito grande em relação à manutenção da minha própria vida. É claro que isso é muito mais profundo, né? Mas eu tinha uma dificuldade muito grande em me encontrar enquanto profissional, uma dificuldade muito grande em me encontrar, e aí isso se resume ao meu lugar no mundo, né? Então, quando eu encontrei o meu lugar na minha família, eu encontrei dentro de mim o meu propósito. O que é o propósito, né? Utilizar os meus dons e talentos naturais a serviço da vida. Então, a gente começa a olhar, né? Eu fui uma criança sempre muito comunicativa, até demais. Então, mamãe não era chamada na escola nunca por nota. A nota era sempre 10. Mas a Caroline não parava de falar. O que eu faço com essa minha vontade de falar e explicar? Estudo profundamente um tema, que no caso foi a constelação familiar, e começo a distribuir esse assunto, falar sobre ele, perceber que eu tenho um dom e um talento natural em explicar coisas que na teoria são muito complexas, mas que na prática não são. Eu faço questão de contar isso aqui para vocês, porque eu acho que isso também foi uma transformação quando eu comecei a estudar as constelações, e aí a gente tem que ler muito, a gente tem que se aprofundar muito em estudo teórico, a gente tem que assistir muita constelação para a gente realmente compreender um pouquinho do que é, porque eu acho que a gente nunca vai ter a compreensão completa daquilo. Tem sempre coisa que fica no oculto, que está no inconsciente. Até para a gente julgar qualquer coisa, a gente precisa estudar profundamente. Estudar muito. E aí, a partir desse estudo, né, então eu vim lá de uma formação em Direito, que tecnicamente não tem nada a ver com a área terapêutica, tem um pouco a ver com a área filosófica, gosto de dizer isso, mas não com a área terapêutica. E de repente eu comecei a me desenvolver e encontrar o meu lugar no mundo. Aí você imagina, a pessoa com direito não está conseguindo encontrar esse sustento pessoal, essa coisa de ir para a vida mesmo como um profissional. Que susto. E dentro da área terapêutica, de repente, você conseguir encontrar, de fato, um caminho. Dá para fazer um corte disso. Encontrar dentro da área terapêutica um caminho muito interessante. Uma nova maneira de seguir a própria vida, e a partir dessa filosofia, a vida começar a fluir. E quando a vida flui, o dinheiro flui também. E aí você para de correr atrás do dinheiro e se coloca disponível para que o dinheiro venha até você. Exatamente. O que torna a tua vida menos cansativa, visto que você está só aberto e disponível. Então, as pessoas certas chegam até mim, as pessoas que estão prontas para que eu entregue esse conhecimento chegam até mim, as pessoas que estão prontas na terapia para serem desenvolvidas a partir dessa visão sistêmica chegam até mim, e através disso que eu entrego, veja, eu não estou só recebendo, eu entrego muito e eu me abro para receber muito. Agora, sentindo que eu mereço receber muito, que eu sou uma pessoa digna e merecedora de tudo que há de bom e melhor para minha vida e para minha própria evolução. E aí, assim, a gente encontra desafios? Certamente, todo mundo tem os seus desafios, todo mundo passa por dificuldades. A diferença é como é que eu vou me posicionar nessa dificuldade, entendendo essa dificuldade como só mais um degrau evolutivo. Perfeito. Só algo que me faz crescer ainda mais, com mais aprendizado. E aí eu escolho, né? Eu não escolho o que acontece comigo, eu escolho como é que eu vou reagir. Isso quem disse para mim foi um professor de psicologia transpessoal, Bruno. Professor Bruno. Legal. Isso. Então, como é que eu vou reagir aos eventos que me acontecem? Sim. E aí, dentro dessa visão sistêmica, a gente vai se desenvolvendo. Isso está no seu controle, né? Isso. A nossa reação. Isso, exatamente. Não o que está externo a nós. Isso, perfeito. Então, se você quer saber mais sobre isso, venha para a nossa turma de formação. Se você ainda não conhece, venha participar dos encontros de constelação familiar, que são a grande porta de entrada para esse mundo das constelações, né? Para que você possa compreender melhor como é que isso tudo funciona, como esses fenômenos se apresentam, como você vai se sentir. Gosto muito de dizer isso, né? Venha para você sentir se o teu lugar é realmente aqui com a gente. Ver se eu sou a consteladora que vai ensinar para você da maneira como você consegue entender e compreender. Ver se a nossa energia realmente se conecta, ver se isso faz sentido para você. Porque tudo aqui flui
da maneira mais natural possível. Então você veio, sentiu, se conectou, maravilhoso. Se você se conecta com outro constelador, maravilhoso também. O Cauê, por exemplo, é um outro constelador. Eu sou uma consteladora, ele é outro constelador. De repente vai ter alguém que precisa de um conhecimento específico que está lá no campo dele, na família dele. Sim. E eu gosto muito de dizer isso, eu escrevo no quadro nas minhas aulas. Você é livre. Você Exato. vai onde o teu campo te chama, onde você se sente confortável. Exatamente. E aí, se você sente esse chamado, tanto comigo, quanto com o Instituto, quanto com o Cauê, quanto com a nossa egrégora aqui, né, desse curso de formação, venha, conheça, estamos disponíveis para te atender, para te esclarecer dúvidas, para fazer o que for preciso, não é mesmo? Exatamente. Dentro da nossa possibilidade. Então, fica o convite para você vir conhecer mais sobre a constelação, ter atendimentos também individuais, né, com a professora Carol, ou agendar uma constelação em grupo, bem legal. E também a questão do curso, né? Um curso é uma formação incrível, são 12 meses de formação, então em um ano você já se forma como um constelador, as aulas acontecem um final de semana por mês, então facilita, né, estar conciliando com as outras questões do cotidiano e tudo mais, né? E justamente é sobre isso, sobre a gente poder também trazer um pouquinho da outra realidade existente e que você possa certamente se beneficiar e absorver ainda mais de todo esse conhecimento. Professora Carol, qual que é o teu Instagram? É @carolconstela_. Perfeito, então sigam o Instagram da Carol, sigam o Instagram também do Instituto Parapsicologia Curitiba, sigam o nosso canal também, comente, curta, compartilhe, leve esse conhecimento adiante e justamente a gente agradece muito pela sua presença também aqui hoje no podcast Psi, o outro lado da realidade, e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado, professora. Gratidão.